E se eu te dissesse que a figura de Cristo não começou em Jesus de Nazaré? Muito antes do nascimento em Belém, existiram histórias, tradições e até registros místicos que falam de outras manifestações do Cristo, encarnações esquecidas, ocultadas pela história oficial, mas preservadas em fragmentos de textos gnósticos, tradições orientais e até em antigas lendas hebraicas. Hoje, você vai conhecer as 5 encarnações de Cristo que quase ninguém ousa mencionar. Antes que o mundo tivesse forma, antes que a terra girasse em torno do sol e antes mesmo que o homem fosse moldado do pó, os antigos textos da tradição judaica, da Cabala e dos escritos gnósticos falavam de uma figura misteriosa, o Adão Celestial, também chamado de Adão Kadmon. Esse não era o Adão de carne e osso que conhecemos da narrativa do Gênesis. Não era o homem que caminhou no Éden, que ouviu a voz de Deus e que caiu em tentação. O Adão Celestial representava algo muito maior, a primeira manifestação da consciência divina no universo. Era o arquétipo perfeito, a imagem da luz original, o molde invisível que daria origem a toda a humanidade. Segundo a Cabala, esse Adão primordial era a primeira emanação do infinito, do Ein Sof, o Deus incognoscível. Era como um espelho no qual a divindade refletia a si mesma, projetando no vazio o plano de toda a criação. O Cristo, nessa leitura, já estava ali, não como um homem em carne e sangue, mas como a semente da vida eterna, presente desde o primeiro instante em que a luz se separou das trevas. Os gnósticos também falavam de um homem perfeito, ou homem de luz, que existia antes do mundo material. Para eles, o Cristo não começou em Jesus, mas sim nesse Adão arquetípico, que simbolizava a pureza original, a centelha divina que habita em cada ser humano. Enquanto o Adão terrestre caiu na matéria e se perdeu no esquecimento, o Adão celestial permaneceu como guia, como lembrança daquilo que realmente somos, seres de luz presos em corpos temporários. Essa visão traz uma mensagem profunda. Cristo não é apenas uma figura histórica, mas uma realidade eterna. Ele esteve presente antes de Abraão, antes de Moisés, antes mesmo do início do tempo. O Evangelho de João parece ecoar essa verdade quando afirma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo, essa palavra primordial, é o próprio Cristo, a vibração original que moldou o cosmos. Ao se manifestar como Adão celestial, Cristo não veio apenas para um povo, mas para toda a criação. Ele não pertenceu a uma cultura, língua ou religião específicas. Ele foi, e ainda é, a expressão universal do divino. Esse arquétipo cósmico se reflete em cada ser humano, como se todos nós carregássemos dentro de nós uma centelha desse primeiro homem de luz. Para os cabalistas, Adão Kadmon não era apenas uma figura simbólica, mas um mapa da realidade. Ele se estendia pelos mundos espirituais, conectando dimensões invisíveis, como se fosse um corpo cósmico que servia de ponte entre Deus e a criação. Seus membros correspondiam às forças do universo, suas veias eram canais de energia, e sua essência era o próprio sopro divino. Quando olhamos por essa perspectiva, vemos que o Cristo, como Adão celestial, é o eixo do universo, sustentando tudo o que existe. Essa primeira encarnação, portanto, não é de carne, mas de espírito. É o Cristo como luz primordial, como molde invisível, como arquétipo eterno. É o Cristo que antecede todas as religiões e que sobrevive a todas as culturas. Ele está nas estrelas, nas águas, na respiração da vida. Ele é a base invisível que nos conecta ao mistério maior. E o mais impressionante é que essa tradição não desapareceu. Ainda hoje, estudiosos e místicos afirmam que o Cristo interior é a lembrança do Adão celestial em cada um de nós. Quando buscamos o autoconhecimento, quando despertamos para a espiritualidade, estamos, na verdade, nos reconectando a essa primeira manifestação divina. O caminho de volta ao paraíso perdido nada mais é do que o retorno ao estado do Adão primordial, ao Cristo cósmico que nunca deixou de habitar dentro do ser humano. Por isso, dizer que Cristo começou em Belém é limitar sua grandiosidade. A história de Jesus é fundamental, mas é apenas um capítulo de uma saga muito maior. Antes de ser chamado de Jesus,
antes de caminhar entre pescadores e camponeses, antes mesmo de ser anunciado pelos profetas, Cristo já existia como Adão celestial, o homem-luz, o Verbo Criador, o reflexo perfeito do divino. Essa é a primeira encarnação esquecida de Cristo. Não um homem de carne, mas um arquétipo eterno que habita dentro de todos nós. Poucos personagens da Bíblia despertam tanto mistério quanto Melquisedeque. Ele aparece de forma súbita, sem introdução, no livro do Gênesis, quando encontra Abraão logo após a vitória do patriarca sobre os reis inimigos. E assim como surge, desaparece, deixando atrás de si um enigma que até hoje intriga estudiosos, teólogos e místicos. Melquisedeque é descrito como rei de Salém, que significa rei da paz, e também como sacerdote do Deus Altíssimo. Mas, ao contrário de outros personagens bíblicos, não há qualquer registro de sua genealogia. A Bíblia não fala de seus pais, de sua origem, de sua descendência, nem do seu fim. É como se tivesse brotado no tempo apenas para exercer sua função espiritual e depois retornado ao invisível. Esse detalhe não passou despercebido pelos antigos. Na tradição judaica, onde a linhagem sacerdotal dependia rigidamente da descendência de Arão, um sacerdote sem genealogia era algo inconcebível. Isso levou muitos a acreditar que Melquisedeque não era um homem comum, mas sim uma manifestação do Cristo eterno antes de Jesus. No encontro com Abraão, Melquisedeque realiza algo profundamente simbólico. Ele oferece pão e vinho. Ora, não é esse o mesmo gesto que Jesus faria séculos depois na última ceia? Esse simples detalhe é interpretado por alguns místicos como uma evidência de que Cristo já estava ali, se manifestando no Antigo Testamento, revelando aos homens o mistério da aliança eterna. O Salmo 110, um dos mais citados no Novo Testamento, traz uma frase enigmática atribuída ao Messias: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa linha se tornou central para os primeiros cristãos, pois reforçava a ideia de que Jesus não era apenas um mestre ou profeta, mas o cumprimento de uma linhagem sacerdotal mais antiga e superior que não dependia de sangue humano, mas de um chamado divino direto. No livro de Hebreus, no Novo Testamento, o autor desenvolve essa ideia com clareza. Cristo é o sumo sacerdote eterno, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Melquisedeque teria sido um prenúncio, uma encarnação anterior ou uma manifestação simbólica do próprio Cristo atuando no mundo muito antes de Belém. Mas há mais. Nos textos gnósticos e em escritos apócrifos, Melquisedeque ocupa um lugar ainda mais elevado. Em alguns deles, ele é descrito como uma entidade cósmica, um rei da luz, enviado para guiar os homens e mantê-los conectados à verdade divina. No segundo livro de Enoque, por exemplo, encontramos uma narrativa surpreendente. Melquisedeque não nasce de forma comum, mas aparece milagrosamente como um sacerdote eterno, preservado para cumprir sua missão no tempo certo. Esse retrato aproxima Melquisedeque de uma função universal, a de intermediário entre o céu e a terra. Ele não é apenas rei, nem apenas sacerdote. Ele é a fusão das duas funções, governa com justiça e oferece o culto divino. Essa dupla função é essencial na visão esotérica do Cristo, que sempre vê a humanidade como mestre e guia espiritual, conciliando autoridade e serviço, poder e humildade. Alguns estudiosos modernos apontam também a relação entre Melquisedeque e tradições místicas mais antigas, como a figura do rei sacerdote solar, presente em diversas culturas do Oriente Próximo. Nesse sentido, Melquisedeque seria mais uma dessas manifestações universais do arquétipo crístico, que aparece em diferentes povos, sob diferentes nomes, mas sempre com a mesma função: restaurar a ligação perdida entre a humanidade e o divino. Curiosamente, a cidade que ele governava, Salém, é vista por muitos como o nome antigo de Jerusalém. Isso cria um elo simbólico profundo. Cristo, em sua encarnação como Jesus, entraria triunfante em Jerusalém, a cidade da paz, da mesma forma que Melquisedeque havia sido seu rei muito antes. É como se o ciclo fosse fechado, ligando a primeira aparição ao clímax da história crística. O mistério de Melquisedeque não está em sua ausência de genealogia,
mas no que isso simboliza. Ele é atemporal. Ele não pertence a uma geração. Não nasce nem morre dentro das fronteiras da história. Ele é um representante do eterno que atravessa os séculos e se manifesta quando a humanidade mais precisa. Ao olharmos para ele como encarnação esquecida de Cristo, percebemos que Jesus de Nazaré não surgiu do nada. Sua missão estava inscrita na própria história espiritual da humanidade. Cada manifestação anterior, e especialmente a de Melquisedeque, preparava o terreno, anunciava a chegada daquele que viria a ser a síntese de todas essas expressões. Assim, o Cristo, como Melquisedeque, nos mostra um aspecto essencial de sua natureza. Ele não é apenas o Salvador que chega no fim dos tempos, mas também o guia oculto que sempre esteve presente, sustentando silenciosamente a humanidade em seu caminho espiritual. Muito antes de os evangelhos serem escritos e da figura de Jesus surgir na Terra Santa, o Oriente já contava uma história extraordinária sobre a descida de uma consciência divina em forma humana. Essa figura era Krishna, considerado no hinduísmo a oitava encarnação de Vishnu, o preservador do universo. Para os hindus, Krishna não era apenas um homem, mas um avatar, ou seja, uma manifestação do divino que encarna no mundo físico para restaurar o equilíbrio cósmico, sempre que a humanidade se perde no caos. Krishna viveu milhares de anos antes de Jesus. E, no entanto, as semelhanças entre suas histórias são tão impressionantes que muitos estudiosos e místicos enxergam nele uma encarnação esquecida do Cristo. Segundo os textos sagrados hindus, Krishna nasceu de uma virgem chamada Devaki, numa prisão sob o presságio de que um governante tirano tentaria matá-lo logo após o nascimento. Para escapar dessa ameaça, ele foi levado secretamente a um lugar seguro, onde cresceu entre pastores e pessoas simples, uma narrativa que ecoa de forma quase idêntica na história de Jesus e sua fuga para o Egito, quando Herodes ordena a morte dos inocentes. Durante sua juventude, Krishna encantava a todos com sua presença. Ele tocava flauta, irradiava amor, ensinava pela beleza de sua vida e atraía discípulos e devotos. Assim como Jesus, não buscava os poderosos, mas os corações abertos. Sua vida estava impregnada de uma dimensão poética, mística e profundamente humana. Mas a missão de Krishna ia muito além dos milagres ou da beleza de sua figura. Seu maior legado está registrado no Bhagavad Gita, um dos textos mais sagrados da humanidade. Nesse diálogo espiritual, Krishna se revela a Arjuna, um guerreiro em crise diante de uma batalha inevitável. O que Krishna ensina ali não é apenas um conselho para Arjuna, mas uma revelação universal. Ele mostra que a vida é um campo de batalha interior, que a verdadeira guerra é contra a ignorância, o apego e o ego. Nesse momento, Krishna revela sua verdadeira identidade. Ele é o Senhor cósmico, a consciência universal que sustenta o tempo, a vida e a ordem do universo. Ele diz: sempre que o Dharma declina e o Adharma prevalece, eu me manifesto. Em todas as eras, eu venho para proteger os justos, destruir o mal e restaurar a ordem. Se refletirmos, essa declaração ecoa de forma quase idêntica no cristianismo. A ideia de que o Cristo encarna na história sempre que a humanidade precisa ser guiada de volta à luz. É a mesma promessa que aparece nas palavras de Jesus quando fala de sua volta, ou quando afirma que estará com seus seguidores até o fim dos tempos. Tanto Krishna quanto Jesus falavam do amor como força central da vida. Krishna ensinava a devoção, bhakti, a entrega ao divino através da confiança, da rendição e do coração puro. Jesus também proclamava que o amor a Deus e ao próximo era o maior de todos os mandamentos. Em ambos, encontramos o mesmo núcleo. A libertação não está na força, na riqueza ou no poder, mas na conexão amorosa com o Eterno. Além disso, ambos desafiaram as estruturas sociais e religiosas de seu tempo. Krishna rompeu com tradições rígidas, aproximando o divino do simples. Jesus fez o mesmo, desafiando escribas, fariseus e sacerdotes, colocando em primeiro lugar os humildes, as mulheres, os pobres e os marginalizados. É como se ambos tivessem vindo lembrar que o reino de Deus, ou o Dharma eterno, não pertence às elites, mas a todo ser humano que abre o coração.
Místicos e estudiosos da tradição esotérica enxergam em Krishna uma manifestação anterior da mesma consciência crística que depois se encarnaria em Jesus. Não se trata de cópia, mas de continuidade. A mesma luz se manifestando em diferentes culturas, com linguagens distintas, mas sempre com o mesmo propósito: despertar a humanidade para sua essência divina. Essa visão é reforçada pela própria tradição hindu, que fala do Cristo não como uma pessoa específica, mas como o princípio avatar, a descida da consciência divina ao mundo para guiar os homens. Se compreendermos o Cristo nesse sentido mais amplo, então Krishna é, sem dúvida, uma de suas manifestações mais grandiosas. Assim, quando olhamos para Krishna, não estamos diante de um mito distante, mas de uma das faces do Cristo eterno. Sua vida, seus ensinamentos e sua entrega nos lembram que a verdade não é propriedade de uma religião ou de um povo, mas uma realidade universal que se manifesta em diferentes tempos e culturas. Krishna, como encarnação esquecida de Cristo, nos mostra que o amor, a compaixão e a busca pela verdade não são exclusivos de nenhuma tradição. Eles pertencem à própria natureza humana. E a cada vez que o mundo se perde, o Cristo retorna, assumindo novas formas, falando novas línguas, mas sempre trazendo a mesma mensagem. A humanidade é filha do Eterno, e seu destino é a união com o Divino. Entre as ruínas do Império Persa e nos templos subterrâneos do antigo Império Romano, um nome ecoava com reverência: Mitra. Pouco conhecido hoje, esse Deus Salvador foi durante séculos adorado por soldados, reis e povos de diversas culturas. Sua história, quando comparada à de Jesus, revela paralelos tão impressionantes que muitos estudiosos consideram que há uma ligação espiritual profunda entre ambos. Para alguns místicos, Mitra teria sido outra manifestação da mesma consciência crística que mais tarde se encarnaria em Jesus de Nazaré. A origem de Mitra remonta à antiga Pérsia, onde era venerado como uma divindade da luz, da justiça e da aliança. Seu nome significa literalmente contrato ou aliança, e ele era considerado o guardião da verdade, aquele que mantinha a ordem cósmica e a confiança entre os homens e os deuses. Mais tarde, o culto a Mitra se espalhou pelo Império Romano, tornando-se um dos maiores rivais do cristianismo nascente. O nascimento de Mitra já carrega símbolos profundamente crísticos. Segundo os mitos, ele nasceu de uma virgem dentro de uma caverna, em um 25 de dezembro, data associada ao solstício de inverno e ao renascimento do sol. Pastores vieram adorá-lo logo após seu nascimento, trazendo presentes. Ele cresceu em humildade, realizou milagres e foi considerado um mediador entre o céu e a terra. Um dos rituais mais importantes de seu culto era uma refeição sagrada que envolvia pão e vinho, consumidos em memória de Mitra. Isso remete diretamente à Eucaristia, instituída por Jesus. Da mesma forma, Mitra tinha um círculo de seguidores próximos, soldados devotos que o viam como mestre, guia e salvador. Mas talvez o símbolo mais conhecido seja a imagem de Mitra matando o touro cósmico. Essa cena, chamada de tauroctonia, aparece esculpida em quase todos os templos dedicados a ele. O touro, nesse mito, representava a força vital do mundo material. Ao sacrificá-lo, Mitra não o destruía, mas libertava sua energia, gerando vida, fertilidade e renovação para toda a humanidade. Essa imagem é vista por estudiosos como um paralelo ao sacrifício de Cristo, a entrega de sua vida que gera redenção e nova vida para todos. Assim como Jesus, Mitra não permaneceu na terra para sempre. Após cumprir sua missão, ele ascendeu aos céus, prometendo retornar no fim dos tempos para julgar vivos e mortos e restaurar a ordem divina. Essa promessa de retorno messiânico reforça ainda mais sua afinidade com a figura crística. É claro que historiadores mais tradicionais afirmam que o cristianismo simplesmente herdou elementos do mitraísmo, adaptando-os à figura de Jesus. Mas para uma leitura mística e esotérica, o quadro é outro. Tanto Mitra quanto Jesus foram manifestações da mesma consciência solar, a luz eterna que desce ao mundo em diferentes eras e culturas para despertar a humanidade. Os templos de Mitra eram subterrâneos, representando uma caverna cósmica,
um útero espiritual onde os iniciados passavam por ritos de morte e renascimento. Era uma escola de mistérios que preparava o homem para enfrentar as trevas interiores e renascer para a luz. De maneira semelhante, os primeiros cristãos também viam a fé como um caminho iniciático. O batismo era a morte do homem velho e o nascimento do novo ser em Cristo. O mais fascinante é que, durante séculos, Mitra e Jesus coexistiram. Soldados romanos adoravam Mitra, enquanto comunidades cristãs cresciam em paralelo. Em muitas cidades, templos dos dois cultos estavam lado a lado. Não se tratava de simples coincidência, mas do reflexo de uma verdade espiritual universal que se manifestava em linguagens diferentes. A consciência crística, quando se encarna, assume símbolos que a humanidade pode compreender. Para os persas e romanos, ela se manifestou como Mitra, o deus solar que traz justiça e vida nova. Para os judeus do primeiro século, ela se manifestou como Jesus, o Messias prometido que revelou o amor e a salvação. Em ambos os casos, a mensagem é a mesma. O ser humano não está condenado às trevas, mas chamado a despertar para a luz eterna. Ao vermos Mitra como uma encarnação esquecida de Cristo, ampliamos nossa compreensão do mistério crístico. Percebemos que a história de Jesus não é um evento isolado, mas parte de uma linha de manifestações espirituais que se repetem em diferentes eras. É como se o Cristo fosse o sol espiritual da humanidade, nascendo e renascendo sob diferentes nomes, mas sempre irradiando a mesma verdade. Assim, o Cristo como Mitra nos lembra que a salvação não pertence a uma religião, mas à própria essência do universo. Onde há trevas, a luz sempre retorna. Onde há morte, a vida renasce. E onde há esquecimento, o Cristo reaparece para nos lembrar quem realmente somos, filhos da eternidade. Quando olhamos para a história da humanidade, percebemos que grandes mestres surgem em épocas de crise espiritual, como se a própria consciência universal decidisse intervir para reequilibrar o destino humano. No Oriente, esse chamado se manifestou na figura de Siddhartha Gautama, o Buda, e muitos estudiosos esotéricos acreditam que essa manifestação também faz parte das múltiplas encarnações do Cristo eterno. A história do Buda começa em um palácio luxuoso, onde o jovem príncipe foi protegido de toda forma de sofrimento. Seus pais acreditavam que, se ele nunca visse a dor, jamais se afastaria da vida de prazeres e poder. Mas o destino tinha outros planos. Um dia, Siddhartha saiu dos muros dourados e encontrou 3 visões que mudariam sua vida. Um velho, um doente e um morto. Diante da realidade do sofrimento, a ilusão de sua vida confortável se quebrou. Foi nesse instante que despertou a chama de compaixão que o levaria a abandonar tudo para buscar a verdade. O que chama a atenção é que essa trajetória ecoa na missão de Jesus. Ambos abandonaram o mundo para se entregar a algo maior. Jesus deixou a carpintaria e a vida comum para anunciar o reino. Buda deixou a realeza e os prazeres para buscar a iluminação. Em ambos, encontramos a mesma essência, a recusa em aceitar as ilusões da matéria como destino final do ser humano. Segundo tradições místicas, a presença crística não se limita a um só lugar ou tempo. Ela encarna onde a humanidade mais precisa, moldando-se à linguagem cultural de cada povo. Assim, no Oriente, a verdade tomou a forma de Buda. No Ocidente, assumiu a forma de Jesus. 2 corpos, 2 culturas, mas uma mesma consciência universal que chamamos de Cristo. As semelhanças não param aí. O Sermão da Montanha de Jesus e o Sermão de Benares de Buda possuem paralelos surpreendentes. Ambos falam de humildade, desapego e compaixão. Ambos ensinam que a transformação começa dentro do ser humano, não fora. E ambos enfrentaram a incompreensão de seus contemporâneos. Jesus crucificado, Buda desafiando tradições rígidas de brahmanes e sacerdotes. No entanto, há também diferenças profundas. O Cristo, como Buda, não fala de um pai ou de uma figura divina pessoal. Sua mensagem é mais filosófica, a libertação do sofrimento através da compreensão das 4 nobres verdades e do caminho octuplo. Mas, em essência, o chamado é o mesmo: transcender o ego, vencer a ignorância e retornar à unidade. Alguns místicos cristãos chegaram a dizer que Buda foi uma das manifestações do Logos,
o mesmo Verbo que mais tarde se encarnaria como Jesus. Essa interpretação sugere que a luz não pertence a uma religião específica, mas é um movimento eterno que se manifesta em formas diferentes para alcançar todos os povos. Essa ideia, claro, foi considerada perigosa pelas instituições religiosas que desejavam manter o monopólio da verdade. Aceitar que Cristo também esteve presente em Buda significaria reconhecer que a revelação não é propriedade exclusiva do Ocidente, mas uma herança comum da humanidade. E é por isso que esse aspecto da encarnação crística foi silenciado ou esquecido. Mas para quem busca além dos limites dogmáticos, essa visão abre portas imensas. O Cristo como Buda nos lembra que não há separação entre Oriente e Ocidente, entre fé e filosofia, entre amor e sabedoria. Tudo se conecta no mesmo oceano de consciência. Jesus nos convida a confiar e amar. Buda nos convida a compreender e despertar. Ambos apontam para a libertação do sofrimento e a vitória sobre a morte. Ao meditarmos sobre essa encarnação esquecida, percebemos que a mensagem crística é universal e atemporal. Ela não veio para fundar religiões separadas, mas para lembrar à humanidade que somos todos buscadores da mesma verdade. O Cristo como Buda é o Cristo que se veste de silêncio, de meditação, de compaixão infinita. É o Cristo que não apenas fala ao coração, mas também à mente, mostrando que a iluminação é possível aqui e agora. Assim, a jornada do Cristo como Buda nos ensina que a luz não conhece fronteiras, nem de espaço, nem de tempo. Ela se manifesta em todas as formas possíveis para que o ser humano jamais esqueça. Dentro de cada um, há uma centelha divina que pode despertar para a eternidade. Chegamos à encarnação mais conhecida e, ao mesmo tempo, a mais misteriosa, Jesus de Nazaré. Para muitos, ele é o ponto de partida da história do Cristo. Mas, na verdade, ele é a culminação de um processo que vinha sendo preparado por séculos, através de arquétipos, profecias e manifestações anteriores, como o Adão Celestial, Melquisedeque, Krishna, Buda e Mitra. Em Jesus, todas essas linhas de tradição convergiram e a consciência crística se fez presente de forma plena e histórica. O nascimento de Jesus não foi um acontecimento isolado. Segundo os evangelhos, seu nascimento foi anunciado por anjos, marcado por sinais no céu, reconhecido por pastores e magos vindos do Oriente. Essa narrativa ressoa como a repetição de um padrão universal. Sempre que o Cristo se manifesta, o próprio cosmos parece se mover para testemunhar. A estrela de Belém, nesse sentido, não foi apenas um fenômeno astronômico, mas um símbolo do alinhamento entre o céu e a terra. A infância de Jesus permanece envolta em silêncio, como se sua vida comum fosse apenas preparação para a missão maior. E quando finalmente inicia seu ministério público, ele não aparece como um rei ou guerreiro, mas como um mestre humilde, caminhando entre pescadores, leprosos, prostitutas, crianças e pobres. Essa escolha não foi aleatória. O Cristo, encarnado em Jesus, quis mostrar que o reino de Deus não está nos palácios, mas nos corações abertos. O que diferenciava Jesus não era apenas sua sabedoria, mas a autoridade com que falava. Ele não repetia tradições ou leis, mas falava como quem tinha vivido a verdade. Suas parábolas eram simples, mas revelavam dimensões espirituais profundas. Ele dizia que o reino de Deus já estava entre nós, que não era algo a ser esperado no futuro, mas uma realidade acessível a quem despertasse interiormente. Assim como Krishna havia ensinado a entrega ao divino, Jesus também trouxe a centralidade do amor como chave da vida espiritual. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo era para ele o resumo de toda a lei e dos profetas. Esse amor não era sentimentalismo, mas a força que une o ser humano ao próprio coração da criação. Jesus também se apresentou como o caminho, a verdade e a vida. Ele não estava apenas apontando para algo externo, mas revelando que nele o Cristo cósmico se manifestava plenamente. Suas curas, milagres e gestos de compaixão não eram feitos para impressionar, mas para mostrar o poder da luz crística sobre a matéria, sobre o tempo e sobre as limitações humanas. No entanto, sua mensagem de libertação espiritual ameaçava os poderes estabelecidos, tanto a elite religiosa
quanto o Império Romano. A cruz, portanto, não foi apenas uma execução política, mas um ato de revelação. O Cristo, em Jesus, mostrou que até mesmo a morte pode ser vencida. Seu sacrifício foi a entrega absoluta, o derramamento da vida que se transforma em luz para todos. Assim como Mitra sacrificou o touro cósmico, Jesus sacrificou a si mesmo, abrindo caminho para a redenção da humanidade. A ressurreição é o ponto culminante dessa encarnação. Não importa se vista como um evento literal ou simbólico. O que importa é que ela marca a vitória do Cristo sobre a morte e o ciclo da matéria. Ela mostra que a consciência crística não pode ser destruída, pois é eterna. É nesse sentido que Paulo afirma: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Em Jesus, portanto, vemos a síntese de todas as manifestações anteriores. O Adão celestial encontra sua expressão no Filho do Homem. Melquisedeque, o sacerdote eterno, reaparece no Cristo que oferece pão e vinho na última ceia. Krishna, o avatar divino, ecoa na presença amorosa de Jesus. Mitra, o Deus solar, e Buda. O iluminado se reflete no Cristo que traz a luz do mundo. Mas há algo ainda mais profundo. Ao contrário de outras manifestações, Jesus não deixou apenas símbolos ou lendas. Ele deixou uma comunidade viva, uma herança espiritual que atravessou milênios e continua transformando vidas. Isso significa que, em Jesus, o Cristo não apenas se encarnou, ele plantou sua chama no coração da humanidade, para que cada pessoa pudesse despertar o Cristo interior. Jesus de Nazaré, então, não é apenas a figura histórica de 2000 anos atrás. Ele é o reflexo mais claro do eterno Cristo, que sempre existiu e sempre existirá. Em sua vida, morte e ressurreição, ele nos convida a lembrar quem realmente somos, filhos da mesma luz, herdeiros do mesmo reino. Assim, a sexta encarnação não é o fim, mas o início de um novo ciclo, pois depois de Jesus, o Cristo não desapareceu. Ele continua se manifestando na história, nos corações despertos e nos momentos em que a humanidade mais precisa de luz. Se você se surpreendeu com essas encarnações esquecidas de Cristo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder conteúdos que revelam os mistérios mais profundos da espiritualidade. Ative também o sininho para receber todas as notificações e continuar essa jornada de descobertas conosco. A verdade está ao alcance de quem busca.